estou hoje, sem me constranger, sem passar a ideia de que eu sou doente mental, teria sido muito melhor para mim e para todo mundo. Não, fez isso só para atrasar a minha vida. E com discurso, não, porque a gente está ajudando. Não, isso não tem nada a ver com ser amigo ou inimigo, não tem nada a ver. Eles não são nem meus inimigos, também não são meus amigos. Não temos convivência alguma. Temos contato de vez em quando existe necessidade de falar alguma coisa. Isso é diferente de amizade, não tem nada a ver com amizade. Nem amizade, nem inimizade. Eu não tenho nem amizade, nem com o Cláudio. O Cláudio está me acusando, eu não tenho inimizade com o Cláudio. Isso aí não é inimizade, isso aí é uma má interpretação da parte dele, uma má interpretação maliciosa, que ele sabe muito bem que não é desacato, ele contribuiu para contaminar o laudo, ele sabe muito bem disso. Então isso aí foi uma má interpretação proposital, dolosa, né, com a inequívoca intenção de gerar danos processuais, morais e materiais. E, na verdade, é uma denunciação caluniosa que ele fez, mas é denunciação caluniosa, prevaricação, é arbitrariedade, eu sei que é. Né? Eu falo em tese para não piorar a situação, mas que é. O que é. E se essa em tese for em frente, lá no final, é condenação para o Cláudio por todos esses crimes, lógico. Lógico que tem que começar por em tese mesmo. Em tese, pode configurar, né? Tem que começar por aí mesmo. Mas lá no final, o que dá, se tiver juízo honesto, com as provas que eu tenho, dá a condenação do jeito. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fui intimado para depor na data de hoje, dia 13 de março de 2026, na delegacia. Compareci. Na intimação diz que Maurício ia me arguir. Quem me arguiu foi André. No termo de declarações consta delegado Edmundo, que não sei quem é, apareceram 2 sujeitos além do André, um que sei que é delegado, ali funcionam 2 departamentos policiais, então esse delegado é de um deles. O outro sujeito diz ser pós-doc e delegado. Solicitei seu distintivo policial de delegado. Ele se recusou a apresentar. Ele se recusou a comprovar, conclusão de estágio pós-doutoral, que afirma ter concluído. Quando eu disse que fui arguido pelo André, ele ficou nervoso. Eu gravei essa parte. Ele me tratou como doente mental, lançando dúvidas sobre minha sanidade ali no local, né? Teatralizando que eu estava nervoso, agitado, convidando para tomar café, como se eu estivesse fora de mim, indicativo de estratégia das partes rés dos meus processos para usar essas 3 pessoas como testemunhas falsas para tentar invalidar qualquer tentativa de eu
eu provar total sanidade mental. Avalie isso, não afirme, nem negue, porque eu falo. Do mesmo modo que você não tem provas de crimes, também não tem provas de que não houve crime. Seja focado no que eu disse. Quando questionei por que no termo de declarações, não constou, porque no termo de declarações não constou as respostas que André colheu de mim, e sim consta escrito termo de declarações e não termo de ciência, tal como deveria estar. O suposto delegado, que não sei se é delegado, né? Se for, pode ser ele o tal Edmundo, escrito no termo de declarações. Enfim, deixei lá meu depoimento escrito, que ficaram de anexar no inquérito, e o tal sujeito que afirma ser pós-doc, muito difícil, formação deste nível para mero delegado, né? Disse que vou ser intimado para ele mesmo me ouvir em data posterior, né? Ele me desmotivou a levar comigo a advogada, mas diante destas suspeições todas, e ele afirmando que não fará interrogatório com questões abertas, mas sim declaração com questões fechadas, restringindo meu entendimento e meus direitos de responder com minhas exatas palavras, e apenas se eu quiser falar, pois possuo direito de permanecer em silêncio. Os três criaram teatro, cenário constrangedor, como se eu fosse doente mental, dolosamente, possivelmente orientados pelo próprio Cláudio Prado Amaral, que inclusive pode ser o próprio sujeito que hoje me disse ser pós-doc. Avalie a necessidade de eu comparecer, e sou obrigado somente se houver, como sempre, a intimação formal de exercer